Ah, os bitcoins, os famosos bitcoins, NFTs, que é todo esse negócio, Lucão? O que você guarda dentro desse seu aparelhinho aí que tem bitcoin dentro? Olha só, bitcoin. Pois é, galera. Aqui dentro está uma das minhas chaves privadas de bitcoins e nesse vídeo você vai entender bem melhor sobre o que são criptomoedas, como funciona, o que é o Bitcoin, de onde que surgiu, NFTs, que é um assunto que está bem em alta agora. Nesse vídeo você vai entender tudo sobre isso. Mas antes eu gostaria de te dar as boas-vindas à playlist Investindo do Zero. Pois é, ao longo dessa playlist a gente está fazendo todo um batidão aqui sobre investimentos, tudo em ordem já cronológica para você, mastigadinho, para que você consiga de fato começar a ganhar dinheiro aí com a bolsa de valores, entender melhor sobre esse mercado de cripto e já conseguir colher os seus primeiros lucros. E pois é, essa playlist aqui já tá na versão 2.0 e eu já falei sobre vários conceitos aqui ao longo dessa playlist e se você quiser entender um pouquinho melhor sobre como que ela funciona, clica no card aqui em cima que você vai ser redirecionado para o primeiro episódio para de fato você conseguir aprender a ganhar dinheiro com a bolsa de valores, entendendo o que você tá fazendo. Porque afinal, tudo tem risco na vida. Você pode sair na rua, ser atropelado e morrer, você pode estar andando de carro, bater e morrer. Tudo existe risco. A diferença é, você sabe lidar com esses riscos? Antes de você atravessar a rua, você olha para os dois lados. Se não tiver vindo ninguém, você atravessa. Funciona da mesma forma com o mercado de criptomoedas, com o mercado de ações, com renda fixa, com seja lá o que você for fazer na sua vida. Se você não entender os riscos que estão ali, você não vai conseguir se preparar para eles e, de fato, conseguir usufruir das oportunidades que esses mercados trazem para a gente. Bom, e antes da gente entrar, de fato, aqui no conteúdo das cripto, pois é, já estou com o conteúdo aberto aqui, a gente já vai entender um pouquinho melhor. Eu gostaria de pedir que se você for novo por aqui, não esquece aí de deixar aquele like, se inscrever no canal, que o conteúdo tá bem legal aqui pra você. Eu sei que muita gente assiste e não é inscrita no canal, então vou esperar um pouquinho aqui, ó, 3, 2, 1. Então você já se inscreveu, bora pra nossa vinheta. Bom, vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto aqui. O que são criptomoedas? Antes da gente entrar no conteúdo, eu quero dar um alerta para você, porque existe muito golpe nesse mercado, principalmente porque é um mercado extremamente novo que muitas pessoas estão conhecendo agora. Então tá cheio de golpista por aí. Inclusive, toma cuidado nos comentários aqui, principalmente quando eu faço esses vídeos sobre criptomoedas, vem um monte de golpista aqui querendo enganar vocês, tá bom? Então toma muito cuidado. Primeiro ponto, é você nunca deixar o dinheiro na mão de outra pessoa para ela fazer para você. Não existe isso no mercado de criptomoedas e nenhum outro mercado, a não ser quando a gente fala de mercado financeiro convencional. Aí até existe, mas toma muito cuidado. No mercado de criptomoedas, você mesmo vai fazer as suas negociações. Então nunca confie em deixar o dinheiro na mão de ciclaninho, de fulaninho, transferir para a conta corrente dele. Isso não existe. Você mesma vai fazer. Bom, então, depois desse alerta, vamos entrando de fato aqui no conteúdo. Primeiro, o que são criptomoedas? O próprio nome já diz, são moedas criptografadas, moedas digitais. E antes disso tem uma base, moeda. Então, o Bitcoin, Ethereum, várias moedas NFTs, na prática não deixam de ser moedas. E o que é uma moeda? Por exemplo, eu tenho aqui notas de dólares, olha só, 100 dólares, tem 50 dólares, tem vários tipos de notas aqui do mercado norte-americano, bloco econômico norte-americano. E uma moeda nada mais é do que um mecanismo, um meio de troca para você negociar produtos ou serviços. E a mesma coisa serve para bitcoins, para Ethereum, para BNB, para qualquer tipo de criptomoeda. Por trás de uma criptomoeda, por exemplo, como eu mostrei aqui o Bitcoin, você pode fazer transações, você pode transferir dinheiro de uma pessoa para outra. E o que faz, por exemplo, o dólar ter valor? Por que as pessoas gostam muito do dólar? Primeiro, porque é de um país extremamente consolidado, é uma moeda forte, que é usada no mundo inteiro, então as pessoas têm demanda por dólar, as pessoas gostam dessa moeda e é exatamente isso que faz o dólar ter valor. Agora, por que as criptomoedas estão começando a ter tanto valor se é uma moedinha digital, que muitas vezes não tem um uso no dia a dia ou simplesmente não tem um valor intrínseco ali? Porque afinal o dólar você pode ir lá nos Estados Unidos gastar, usar, resgatar esse dinheiro em troca de um produto, enquanto as criptomoedas não têm esse lastro. A gente já vai falar melhor sobre o que é esse lastro. Mas uma moeda nada mais é do que um mecanismo para você poder negociar. Antigamente, quando a gente tinha civilizações antigas, a gente trocava um produto pelo outro.
Vamos supor que eu quero um iPhone, não que existisse iPhone naquela época, mas vamos supor que eu quero trocar um iPhone por um microfone, por exemplo. Só que o custo para produzir um iPhone é muito mais caro do que um custo de um microfone, então não tem como a gente trocar isso diretamente. Eu precisaria, por exemplo, de 3 microfones para comprar um iPhone. E a gente chamava isso de escambo na prática, só que não era sustentável isso. As pessoas trocavam um produto pelo outro. Imagina que você queria uma galinha, só que o cara que você queria pegar a galinha, ele queria boi, você não tinha boi, só que o preço de um boi é muito maior, entre aspas, do que o preço de uma galinha. Então complicou para fazer transações. E aí que justamente surgiu moeda. Inclusive, antigamente usavam aí sal como moeda. Por isso que chama salário. Olha que negócio louco. As pessoas eram pagas em sal. E o que caracteriza uma moeda? A gente já vai entender. Então o dinheiro ele veio evoluindo. Primeiro lá, escambo, trocava um produto pelo outro. Depois sal, prata, ouro, até chegar de fato no dinheiro que a gente conhece hoje. E depois evoluindo, cheque, cartão de crédito. O dinheiro já é bem digital hoje, na verdade. Nem precisa entrar muito em criptomoeda. A gente quase não vê mais o dinheiro vivo. A gente praticamente só paga com cartão de crédito, pagamentos online com o código do cartão. Então o dinheiro meio que já está meio digital. Agora, o dinheiro que a gente tem hoje ele é balizado na economia de um país, totalmente diferente das criptomoedas. Mas o que faz uma moeda ter valor? Bom, uma moeda, para ela se caracterizar moeda, primeiro, ela tem que ser escassa. Como assim escassa? Tem que ter uma quantidade que não seja extremamente excessiva. Porque, por exemplo, você vai usar folha de árvore como moeda? Todo bairro tem árvore pra caramba, o tempo todo produzindo novas folhas, então não é algo escasso, todo mundo pode ir lá arrancar e tem valor. Não, não é assim. Outro ponto, segundo ponto, tem que ser um bem durável. Inclusive, foi por isso que o ouro se caracterizou extremamente bem como uma reserva de valor ou como uma moeda. Totalmente diferente da folha de uma árvore. Não tem como você pegar uma folha de árvore, guardar ela por 5, 10 anos e ela ser a mesma folha. Não vai. Ela vai estar totalmente deteriorada. Então, a segunda característica de uma moeda é justamente ser durável. O terceiro ponto é que esse bem ou essa moeda que é usado como meio de pagamento, ela tem que ser aceita pela maioria das pessoas daquele bloco econômico ou até mesmo globalmente. Então vamos supor que aqui no Brasil todo mundo tem sal, só que lá na China não tem. Poxa, para os chineses esse negócio é extremamente valioso, então talvez para eles tenha valor. Mas veja que não é um negócio aceito globalmente, porque aqui no Brasil tem excesso de sal, então já não seria uma moeda muito boa para usar globalmente. E um dos últimos pontos, que é o que a maioria das pessoas pega aí na hora de definir o valor de uma moeda, é se ela tem um valor intrínseco ou um lastro. A moeda antigamente, quando a gente pegava dólares, ela te dava direito a você resgatar um volume de ouro, o que dava uma credibilidade na moeda. Afinal, você podia pegar esse pedacinho de papel, que teoricamente não vale nada, e resgatar em troca de ouro. Só que hoje em dia não é assim, você não consegue mais resgatar. Então meio que esse negócio de ter lastros, ter valor intrínseco, hoje em dia praticamente não vale nada. Porque hoje mesmo, você não pode resgatar esse dinheiro aqui em ouro. Na prática, o lastro, entre aspas, dessa moeda é a economia norte-americana. Então, enquanto os Estados Unidos estiverem prosperando, essa nota vai ter valor. Agora, se os Estados Unidos der ruim, quebrarem, algo nesse sentido, a dívida crescer absurdamente de forma que não tem garantias de que os Estados Unidos é realmente seguro, essa moeda vai passar a não valer nada. Assim como acontecem com moedas principalmente de países de mercados emergentes. Pega aí o Brasil, inflações absurdas da moeda, ou até mesmo aí a moeda da Argentina, o peso argentino. É uma moeda que os outros países não usam, não tem valor. É um país que tem dívidas extremamente altas, é um país onde o governo imprime moeda a rodo, o que faz com que a moeda deixe de ser escassa. Então, se algo tem em grande quantidade e não tem demanda por aquele consumo, o preço daquilo cai. E é exatamente por isso que o ouro, por exemplo, tem valor extremo. É porque é extremamente escasso, é um bem durável, ele é aceito globalmente, inclusive nas civilizações antigas já se usava ouro como método de pagamento. E além disso, ele ainda tem até um valor intrínseco, que é, poxa, mesmo que eu não use esse ouro aqui, ele venha a perder valor, ele é um metal extremamente inerte, que não reage com nenhum material, é um excelente condutor elétrico, inclusive os melhores equipamentos eletrônicos têm as ligações elétricas feitas com ouro, então ele tem as características dele, o que faz com que ele tenha valor. Ele é escasso, você não acha ouro em qualquer lugar, ele é um bem extremamente durável, além também de ser aceito globalmente. Bom, mas o ouro ele tem tudo isso. Agora, Lucão, quando a gente fala de bitcoins, de Ethereum, de criptomoedas no geral, como que funciona com relação a isso? Na grande realidade, essas moedas elas vêm para cá para resolver um problema extremamente grande que a gente tem na civilização hoje em dia. Lembra que eu falei que alguma coisa para ela ter valor, ela tem que ser escassa?
Ela tem que ter em pouca quantidade? Pois é, quando a gente fala de moedas, como por exemplo o próprio real ou o exemplo da Argentina, que eu dei do peso argentina, o governo ele pode ir lá simplesmente, estamos passando por um momento ruim aqui, vamos imprimir dinheiro e dar para as pessoas. Aí o governo vai lá e vamos supor que, por exemplo, tinham 2 notas de $100 circulando na economia. Aí vai lá o Banco Central e imprime mais 2 notas de $100. Agora a gente tem o dobro de dinheiro, não é mesmo? Nananina não. Na verdade, esses $200 eram para balizar a economia de um país inteiro. Se o governo dobra esse número de moedas em circulação, na prática o que ele fez foi dividir o preço da moeda por 2. Porque antes tínhamos 2 notas, agora temos 4 notas. Só que olha que a economia do país não cresceu. É o mesmo país, com as mesmas dívidas, com as mesmas produções. Então, na prática, o que a gente tem é o dobro de notas para a mesma economia, o que faz com que o dinheiro tenha metade do valor. E é exatamente isso que a gente chama de inflação. Como que a gente perceberia isso aqui na economia, na vida real? A gente veria justamente o preço dos produtos dobrando de preço. Pois é, esse aqui é o conceito de inflação. E os governos adoram inflação, porque muitas pessoas acham que o governo só consegue pegar o nosso suado dinheiro através do imposto. Mas na prática eles pegam muito mais dinheiro com inflação. Porque eles vão simplesmente emitir novas notas, colocar em circulação, até mesmo nos cofres do governo ou em títulos públicos, de forma que ele está dividindo a economia do país em mais notas, só que esse número maior de notas está com eles. Então ele está pegando meio que o PIB, o Produto Interno Bruto do país. E é justamente aí que entram as criptomoedas. Porque, por exemplo, quando a gente fala de Bitcoin, os Bitcoins eles são minerados. O que é minerar o Bitcoin? Eu posso, por exemplo, pegar o meu computador, que tem aqui uma placa de vídeo, algo nesse sentido, processadores extremamente eficientes em resolver problemas matemáticos. Eu posso colocar esse meu computador para minerar Bitcoins. Na prática, quando eu estou minerando, eu estou sediando o meu computador como poder computacional para rodar essa rede. Então, por conta de eu estar cedendo meu computador, eu ganho bitcoins em troca disso. Ah, mas Lucão, então tá imprimindo bitcoins, tá colocando mais bitcoins na rede, então ele não é escasso. Pois é, até certo ponto isso acontece. Só que o Bitcoin, na própria programação dele, ele já tem um limite natural para acontecer, que é justamente de 21 milhões de bitcoins. Então, quando chega nesse limite, não tem como mais imprimir bitcoin. Então, é justamente esse o ponto. Os bitcoins são deflacionários, não é uma moeda que inflaciona. Inclusive, é a primeira moeda que a gente vê se valorizar tanto assim ao longo do tempo. Então, além de resolver esse problema da inflação, ele resolve o problema do gasto duplo, que é justamente garantir que um bitcoin não vai existir em 2 lugares ao mesmo tempo, porque na internet isso existe, eu posso ter uma foto no meu celular, mandar para o seu e vai ter 2 fotos, o que faria o dinheiro se multiplicar, mas nos bitcoins isso não acontece, porque existe uma criptografia que garante que não exista a mesma criptomoeda em 2 lugares diferentes. Quando eu falo lugares, entendam a rede da internet. Então eles resolvem todos esses problemas com relação à impressão desenfreada de dinheiro que o governo adora. E além disso, ele resolve um outro grande problema, que é depender de governo ou instituição financeira para você fazer as suas transações. Pois é, a gente chama os bitcoins de moeda descentralizada, que não depende de um bloco econômico, de uma instituição financeira ou de um governo. Eu posso simplesmente fazer transações peer-to-peer. O que é peer-to-peer? É uma transferência monetária de uma pessoa para outra pessoa diretamente, sem fronteira, sem depender de um bloco econômico. Ou seja, eu posso pegar os meus bitcoins que estão aqui e mandar para uma pessoa que está na China, e para a rede Bitcoin não faz a menor diferença onde essa pessoa está. Porque é justamente uma rede só, meio que a internet está no mundo inteiro. Então, tanto faz onde a pessoa está. Você manda de um endereço para outro endereço e o dinheiro simplesmente está na conta da outra pessoa. Mas, Lucão, você falou que não tem lastro, é uma moeda simplesmente digital que opera na rede da internet. Qual que é o lastro disso? O que faz isso ter valor? Pois é, quando a gente fala de valor, o valor ele é extremamente subjetivo. As pessoas veem valor no iPhone, as pessoas veem valor em notas de dólares. Por que elas veem valor nessas coisas? Pois é, o valor de alguma coisa não é o governo que decide, não é a internet, não é instituição financeira, não é nenhuma dessas coisas que define o valor de alguma coisa. O que define o valor de algum bem, seja o Bitcoin, seja o dólar, seja um iPhone, seja um microfone, qualquer coisa, o que define o valor de um bem é justamente a demanda por aquele bem junto com a oferta daquele bem. E nos Bitcoins a gente tem justamente isso. A gente tem uma oferta escassa de Bitcoins juntamente aí com uma demanda crescente. O que faz as pessoas quererem? Os pontos que eu acabei de falar. É uma moeda que não depende de governo ou instituição financeira, ela é escassa, ela é durável, ela é aceita globalmente. Então é isso que faz ela ter valor. Ela não precisa ter um lastro em ouro ou um lastro em qualquer outra coisa. O que faz ela ter valor são as características dela, e as pessoas enxergam valor nessas características, o que faz com que exista demanda cada vez maior, fazendo com que os preços simplesmente subam. Mas, Lucão, tem quedas dos bitcoins, às vezes cai 30%, 40%, 50%.
Pois é, existem esses momentos. E é por isso que você não pode colocar grana extremamente importante da sua vida nesse tipo de bem. Afinal, a gente está numa transição. As criptomoedas ainda estão se consolidando. Os bitcoins, por exemplo, surgiram lá em 2009. E vai chegar um momento que não vai mais ser fabricado bitcoins. De 4 em 4 anos acontece um movimento que a gente chama de halving, que é justamente onde o prêmio pelos mineradores é cortado pela metade. Ou seja, fica cada vez mais difícil minerar bitcoins. E tudo isso roda num sistema que a gente chama de blockchain, que é uma cadeia de blocos onde todas as transações elas ficam disponíveis ao longo da história. Então, todo novo bloco de mineração que é criado através dos mineradores de computador, alto poder computacional, todas essas transações ficam registradas. Para ter um próximo bloco, todos esses blocos anteriores têm que ser verificados. E para resolver esses novos blocos, serem minerados novos bitcoins, exige um poder computacional bem complexo, cálculos bem complexos. E esses bitcoins, na verdade, eles não ficam aqui dentro. Isso é o que a gente chama de hard wallet ou cold wallet. São carteiras frias, onde você armazena os seus endereços fora da internet. Também existem as hot wallets, que são as carteiras quentes. Na prática, aí, aplicativos de celular, onde você pode manter aí os seus bitcoins ou qualquer outro tipo de criptomoeda. Principalmente para fazer pagamentos no dia a dia. É como se fosse uma carteira mesmo de dinheiro. Essas aqui são pagas, as hard wallets são pagas, você vai ter que ir lá e comprar. Já as hot wallets, as carteiras digitais aqui, elas costumam ser gratuitas. Então entenda uma coisa, o que está armazenado aqui não são os meus bitcoins, o que está aqui são as chaves para eu poder acessar. Os meus bitcoins, na prática, eles estão lá no blockchain, na cadeia de blocos, onde acontece todas essas transações. Então tá tudo registrado lá. Vai ter o meu endereço, juntamente com a quantidade que eu tenho, e a minha chave privada, que é uma senha, que está justamente armazenada aqui junto com os meus endereços. Então esse aparelhinho, ele é simplesmente uma chave. Para eu fazer qualquer tipo de transação, eu vou ter que usar ele. Se você não tem isso aqui, você pode usar simplesmente uma hot wallet no seu celular. Isso aqui costuma ser mais seguro porque não está online. Então, a pessoa para pegar, para roubar, para acessar meus bitcoins, ela vai ter que precisar disso aqui. Se alguém, por exemplo, pega o meu celular, hackeia, o que já é extremamente difícil, ela pode ter acesso às minhas chaves. Inclusive, já aconteceu com algumas corretoras de bitcoins e corretoras de cripto. Às vezes vaza as informações daquela chave e o bandido simplesmente pode acessar aqueles bitcoins ou qualquer outro tipo de cripto. Então eu prefiro justamente armazenar a maior parte das minhas criptomoedas aqui e a pequena parte que eu posso usar para o dia a dia, para fazer algum pagamento, você pode deixar aqui. Claro que hoje não está tanto nesse nível ainda, não é todo mundo que aceita criptomoedas, mas vai chegar um momento que isso vai acontecer. Então a ideia é você ter um uso combinado. Você pode adquirir carteiras como, por exemplo, da Ledger ou até mesmo da Trezor, tem várias fabricantes disso aqui, e também tem carteiras aí dentro do celular para você manter. Então uma variedade, você vai usar a que você mais gosta aí. E pois é, existem as grandes criptomoedas, que é o que a gente chama aí de Bitcoin, Ethereum, esses grandes tipos de cripto, também como existem as altcoins, que são criptomoedas também, só que são outras variedades, são moedas que têm valor de mercado menor. Por exemplo, o Bitcoin hoje, somando todos os Bitcoins, tem um valor mais ou menos aqui de 4,3 bilhões de reais em valor de mercado, somando todos os Bitcoins. Pois é, uma grana boa, né? Enquanto se a gente pega outras cripto aqui que são mais recentes, são novas, elas têm valor menor. Por exemplo, essa tal de Atom Cosmos é uma moeda que vale 47 milhões de dólares. Por exemplo, olha só, o valor de mercado aí do Bitcoin está justamente na casa dos 4,3 trilhões de reais. É uma grana boa, né? Pois é, enquanto a gente pega outras que são menores, tá na casa aí, olha só, dos 46 bilhões, por exemplo, a Link ou a Atom com 47 bilhões. Essas costumam ser chamadas de altcoins, são moedas menores também, como tem as shitcoins, que são as moedas que surgem e morrem de um dia para o outro, de uma semana para outra, então são extremamente voláteis, são muito mais arriscadas. Enquanto a gente pega algumas criptomoedas mais consolidadas, como o Bitcoin ou o Ethereum, que costumam flutuar bem menos, tem outras que são mais arriscadas, que são novas, não tem tantos usos assim, não se provaram ao longo do tempo, que costumam flutuar muito mais. Olha só, essa Matic, por exemplo, hoje subiu 19%. Hoje, inclusive, tá um dia legal aqui. Tem várias moedas subindo, se valorizando aqui, mas você já percebe que as flutuações são muito maiores do que, por exemplo, na Ethereum ou no Bitcoin. Então, existem essas estratégias. Você pode investir em altcoins, que são as menos valorizadas ou que são menos utilizadas, de forma que podem acontecer essas valorizações mais rápidas, mas não é tanta estratégia que eu uso. Eu prefiro muito mais focar em algo já consolidado, que tem potencial de me entregar resultado de longo prazo, por exemplo, Bitcoin e Ethereum. Inclusive, o volume de Bitcoin que tem dentro dessa carteira que eu acabei de mostrar para você é justamente aí 33 mil reais agora em valor de mercado. Se a gente for pegar aí
em bitcoins, tem 0,14 bitcoins armazenados aqui na Ledger. Pois é, e para tirar ou mandar dinheiro para cá, eu preciso justamente desse aparelhinho aqui, que aí eu posso fazer minhas operações. Deixa eu até ligar ele aqui, vamos ver se liga. Olha lá, Ledger, aí eu preciso colocar senha, um monte de coisa para homologar isso aqui. Ou se você tiver no celular também, vai ter a sua carteira digital, mas você armazena isso aqui. Então, na prática, você compra através de uma corretora e você pode manter aí as chaves offline para outro endereço fora da corretora. E isso nos leva justamente aí aos NFTs. O que são NFTs, Lucão? Já falando aí desse mundo de cripto, metaverso, o que é esse negócio? Bom, enquanto existem as moedas, existem também os Non-Fungible Tokens, que são aí justamente os tokens não fungíveis, ou seja, são bens que você não pode tocar fisicamente, ou Non-Fungible Token. Pois é, são itens que você não pode tocar fisicamente. Na prática, o que isso aqui quer dizer? Talvez alguns de vocês já tenham jogado League of Legends ou até mesmo aí Counter-Strike. E lá dentro desses jogos, vocês sabem que tem itens. Normalmente roupas ou itens ali de armas, algo nesse sentido. E esses itens, eles têm valor. Você pode vender, principalmente ali no Counter-Strike. No LoL já é mais difícil isso acontecer. Mas no Counter-Strike, por exemplo, você pode vender as suas roupinhas ali, você pode comprar também. E essas roupas, cada uma tem os seus valores. E na prática, podem fazer roupas NFT para você usar dentro de um jogo. Isso já acontece, isso não é coisa, pode acontecer e tal, isso já acontece. A diferença é que com NFTs você consegue rodar isso no blockchain, então você não fica preso exclusivamente a um jogo. Claro que existem NFTs exclusivas de jogos, mas também você pode negociar isso no blockchain, por exemplo ali através da rede Bitcoin, Ethereum e várias outras redes que existem, e você pode criar um item online digital, como por exemplo, itens em jogos ou terrenos virtuais ou artes, que já tem um monte de grandes artistas aí. O próprio Justin Bieber já comprou esses NFTs aí, se não me engano era um macaquinho que ele comprou, pagou coisa de 2 milhões de dólares, vamos ver se a gente acha aqui rapidinho. Olha só aqui, se não me engano foi esse aqui que ele comprou, pagou coisa de 2 milhões de reais nesse NFT, que é uma imagem, é simplesmente uma imagem que só existe digitalmente. Mas Lucão, eu posso ir lá imprimir esse negócio e simplesmente sair reproduzindo. Pois é, você pode. Só que o direito artístico disso é somente de quem tem o NFT. E isso aqui está cadastrado no endereço dele. E só ele tem acesso à versão original disso aqui. Eu sei que é um negócio meio doido, meio complexo. Como que alguém paga 2 milhões num negocinho disso aqui? Mas é realmente isso que está acontecendo. Artes digitais, itens em jogos tendo valor, e você pode também ganhar dinheiro ali jogando esses jogos, ganhando esses itens e trocando por criptomoedas e, por exemplo, convertendo para Bitcoin e sacando esse dinheiro em dólares ou em reais. Pois é, já é um mercado que vem acontecendo. Inclusive é um negócio para você tomar bastante cuidado, porque tem alguns jogos que surgem simplesmente para gerar essas moedas para os usuários. Esses usuários podem trocar por Bitcoins, dependendo do hype que está acontecendo no momento, ganhar uma grana pesada com isso aí, e simplesmente o jogo daqui uma semana ninguém mais joga, só jogaram por causa de um hypezinho. E é bem característica de pirâmide isso. Não tô falando que é inútil o negócio, mas tem vários jogos por aí que surgem e morrem de uma semana para outra, então é um negócio para tomar bastante cuidado, não sai comprando aí NFT, tem outras aí que chamam, por exemplo, Bitcoins, que são as moedas de um joguinho que chama Bomb Crypto. Olha só, tem aqui, ó, Bomb Crypto Bitcoin, hoje vale R$5 uma Bitcoin. E essas moedas você vai minerando no jogo, você vai jogando, ganha os prêmios do jogo, só que a diferença é que essa moeda, ela tá ligada à rede do blockchain, então você pode transacionar em várias outras criptomoedas. É um negócio bem doido mesmo. E aqui tem onde que isso aqui é o contrato, olha só, Binance Smart Chain, BEP, aqui tem todos os protocolos que isso aqui opera. Então você pode ir lá e converter Bomb Crypto para outras criptos e dá para fazer uma cacetada de coisa. E na prática, como que eu compro esses negócios, Lucão? Bom, você pode abrir conta numa corretora qualquer, como por exemplo a própria Binance, que é a que eu uso aqui para fazer as minhas transações de cripto, ou até mesmo a própria Biscoint, que também é uma corretora excelente para você negociar. A diferença é que ela tem aí só Bitcoins e Ethereum. Talvez no momento que você esteja assistindo já tenha outras variedades, mas a que mais tem, a maior do mundo, inclusive, é a Binance. Eu tenho conta, que eu já fiz transações, inclusive o dinheiro que eu mandei da minha corretora para cá veio da Binance. E aqui você pode comprar as criptos, você pode vir aqui em mercados, comprar Bitcoin, Ethereum, tem uma cacetada aqui, pode vir aqui em trade, inclusive não é a estratégia que eu uso, mas tem pessoas que fazem aqui, não aprovo, não recomendo de forma alguma, cada um faz o que quiser com o próprio dinheiro. Mas na prática, por aqui você consegue comprar quase qualquer tipo de moeda, cripto, tem uma cacetada de coisa aqui. Inclusive eu tenho uma playlist só sobre Bitcoins aqui no canal, olha só, você pode clicar no card ali em cima que tem bastante conteúdo. Inclusive gravei com as meninas do Use Cripto, a Kaká e a Carol, então vocês podem seguir ela também lá no Instagram, que elas têm um conteúdo
excelente sobre criptomoedas. Inclusive, vários desses conteúdos eu usei para colocar dentro do meu treinamento, o método Investindo com Lucas. Tem um curso aqui só sobre criptomoedas, olha só, domine criptomoedas. Tem várias aulas aqui, inclusive aulas novas sendo gravadas, mostrando tudo isso aqui na prática de forma bem detalhada, mas as matrículas do método Investindo com Lucas, elas não são sempre abertas, elas abrem de tempos em tempos. Se você quiser garantir a sua vaga na próxima turma, você pode clicar aqui no link na descrição, aqui embaixo, para você entrar na lista de espera e ser avisado quando as matrículas abrirem. Aqui vai muito além de criptomoedas, a gente aborda aqui toda a parte de investimentos, inclusive com um passo a passo aqui no final, que é o checklist da liberdade, o plano à prova de desculpas. Aqui a gente vai ver justamente filosofias de investimento para você ter a mentalidade blindada, princípios indispensáveis, conceitos básicos do mercado, perfil de investidor, enriqueça até mesmo em meio ao caos, dominando os riscos, domine renda fixa, fundos imobiliários, Bolsa de Valores Brasil, investimentos no exterior, criptomoedas, declaração de imposto e toda a parte prática de como fazer isso. Aqui eu pego na sua mão e te carrego até você conseguir montar toda a sua carteira de investimentos. Além de usar as criptomoedas, que não é a parte principal, na verdade a parte principal tem que estar aqui, ó, Bolsa, Brasil, Estados Unidos, tem que ter a parte sólida em renda fixa. Inclusive eu recomendo para você que antes de você sair comprando criptomoedas, você entenda o que você está fazendo e já tenha uma boa carteira de investimento sólida, porque os ganhos consolidados de longo prazo estão justamente aqui, Bolsa de Valores e investimentos. Agora, se você quiser ficar brincando aí com criptomoedas no curto prazo, aí você faz o que você quiser. Lembrando que o link do método está aqui embaixo na descrição da lista de espera. Bom, então na prática, para comprar as criptos, você pode usar a corretora que você quiser, só toma cuidado para não cair em golpe. Temos as grandes aí, a Binance, a Coinbase, a Biscoint, tem uma cacetada aí, você usa o que você quiser. Se você for comprar só Bitcoins, eu gosto da Biscoint, porque as taxas para transferir para uma carteira externa são extremamente baixas. E qual que é a estratégia que eu uso para manter as minhas criptomoedas? Na prática, vocês já viram que eu não sou dessa vibe de ficar comprando e revendendo, então toma muito cuidado com isso, vou comprar para multiplicar o dinheiro e tal no curto prazo. Para você conseguir um ganho expressivo nisso, você percebe que, mesmo se uma criptomoeda se multiplicar por 5, por 10, você teria que ter colocado muita grana para aquela multiplicação fazer diferença na sua vida. Por exemplo, vamos supor que você tem 25 anos e você quer ganhar dinheiro com isso e parar de trabalhar. Poxa, para você conseguir se aposentar de fato, parar de trabalhar, você precisa ter uma média aí de pelo menos $1 milhãozinho, $1 milhãozinho para isso investido em renda variável ou até mesmo em fundos imobiliários te gerar aí talvez uns 6, 7 mil reais por mês. Então você precisaria ter R$1 milhão. Vamos supor que você jogou numa criptomoeda R$1.000 e multiplicou por 10, virou 10 mil. Você percebe que isso aí não foi uma diferença grande na sua vida? E para ter feito diferença, vamos supor que você tem que acumular esses 1 milhão. Para você multiplicar um dinheiro por 10 e virar 1 milhão, para isso de fato te aposentar, você teria que ter colocado R$100 mil de uma vez, o que é um risco extremamente grande. Então toma muito cuidado em sair colocando muita grana de uma vez, porque realmente para fazer diferença tem que ser muita grana. E até existem algumas cripto que de uma semana para outra multiplicam por 10, por 15, mas eu simplesmente segui nessa estratégia aqui com bitcoins, eu já ganhei mais aí de R$30 mil simplesmente colocando um pouco todo mês. Esses 33 mil, 34 mil que eu tenho aqui em bitcoins hoje, não foi de uma vez que eu coloquei. Na prática, eu coloquei coisa de 4 ou 5 mil reais ao longo da minha vida. Fui comprando um pouquinho todo mês, todos os preços ali, de forma que hoje vale 34 mil reais. Ou seja, eu não precisei colocar um dinheiro que ia fazer falta na minha vida, eu coloquei um pouquinho todo mês, e hoje eu tô numa multiplicação de praticamente 7, 8 vezes o dinheiro inicial que eu coloquei. E essa é a estratégia que eu uso, então eu não gosto de ficar nessa vibe de investir no curto prazo para vender daqui a pouco, tal. A minha ideia é justamente acumular em reserva de valor. Moedas são reserva de valor, totalmente diferente de investimento em bolsa, onde ali temos ativos que geram dividendos, fluxo de caixa que cai na sua conta corrente. As criptomoedas não. Por exemplo, se eu pego essa nota de $100, coloco na gaveta e tiro daqui 100 anos, vai ser a mesma nota de $100. Agora, quando você tem ações, totalmente diferente. Se você tem ações equivalente a 1% de uma empresa, daqui 100 anos pode ser que essa empresa tenha se multiplicado por 10, que a renda mensal dessa empresa tenha se multiplicado por 10. Então você tem esses mesmos 1% na parte de ações. Só que você percebe que é de uma empresa que vale muito mais, além de entregar um dividendo muito maior também. Então tem essa diferença entre moedas, que é uma reserva de valor, que é o para que eu uso o Bitcoin, e tem também dólar, outras moedas aí, para a gente poder guardar valor. Inclusive o real, a nossa moeda, é uma moeda extremamente ruim como reserva de valor. O real, desde que ele foi criado em 1994, ele já perdeu mais de 90% do valor inicial que ele tinha. Isso por conta dívidas do Brasil, impressão desenfreada de dinheiro por parte do governo, então é isso que acontece. O que já tende a não acontecer tanto com moedas já consolidadas no mercado de cripto, como principalmente o Bitcoin.
Então a estratégia que eu uso é essa, é simplesmente Bitcoin e Ethereum pro longo prazo, e se você quiser brincar, fazer algumas apostas ali com altcoins ou shitcoins, aí você faz o que você bem entender. E a parte de NFTs eu acho que cabe um vídeo específico só pra gente falar sobre isso. Então, conclusão, o mercado de criptomoedas ele tá transicionando na parte de engatinhar, já tá começando a andar, já tem bastante gente usando. Hoje a gente tá com cerca aí de 2% da população global já começando a usar criptomoedas. Então a gente sabe, tem o mesmo número de bitcoins. Para uma demanda muito maior, a gente pode esperar um crescimento bem grande dessa parte de cripto. Quer dizer que vai acontecer? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tô posicionado. Porque se eu não tiver posicionado, esse negócio se valorizar, simplesmente depois eu vou ficar chorando. Então eu coloquei uma grana que não vai me fazer falta, coloco um pouco todo mês que não vai me fazer falta, posso diversificar entre Bitcoin, Ethereum, várias outras criptomoedas aí, dando sempre maior peso, que é a minha estratégia, para Bitcoins. E não quer dizer que você tenha que usar a mesma estratégia, mas é a que eu uso e a que me dá resultados. E simplesmente diversificando em algo que tem extremo potencial, sem principalmente colocar dinheiro que vai te fazer falta, tá bom? Então faça por sua conta e risco, entenda o que você está fazendo, para depois você não ser mais um frustrado aí que perdeu dinheiro com o mercado e está simplesmente chorando, falando que é golpe. Claro que no curto prazo existem várias flutuações, essas moedas valorizam, desvalorizam, olha só, aqui subiu para 60 mil dólares aqui em 2021, o Bitcoin valia 68 mil dólares, chegou a valer 69, enquanto a gente teve uma queda de mais de 50% até mais ou menos aí janeiro de 2022, então são moedas que flutuam bastante justamente por conta dessa oferta e demanda, medo, especulações, é algo que está se consolidando ainda, mas pegando o longuíssimo prazo aqui dos bitcoins, principalmente aí no período mensal, quando a gente puxa desde 2000 bolinha aqui, ó, desde 2017, por exemplo, o Bitcoin estava valendo ali 2.800 dólares, hoje vale 44 mil dólares. Então, quem vem comprando todo mês aqui um pouquinho, tanto faz essa queda, tanto faz essa outra queda aqui também. Se essa pessoa veio comprando aqui ó, ao longo do tempo, ela está num lucro absurdo. Então entenda isso, a estratégia que eu uso não é curto prazo, é simplesmente comprar. Se um dia eu precisar usar esse dinheiro, aí sim eu posso vender e usufruir dessa grana. Mas a ideia não é fazer dinheiro de curto prazo. Dinheiro de curto prazo eu faço com o meu trabalho. Beleza, galerinha? Então por esse vídeo é isso. Me conta aqui embaixo, você já tem criptomoeda, você tem uma hard wallet, você já usa, você tá no mercado NFT, você quer que eu grave um vídeo especificamente sobre isso, para falar também sobre metaverso? Pois é, se você quiser, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse conteúdo aí da playlist Investindo do Zero, não esquece aí de deixar aquele like, se inscrever no canal. E vou deixar aqui também no final o primeiro episódio da playlist, para se você quiser aí começar desde o começo nesse mundo do mercado financeiro. Fechou? Por esse vídeo é isso, Lucas aqui, aquele abraço, falou, foi até e bora ficar milionário.